Diferença entre cosmética, estética e plástica. Plástica você já explicou. É procedimento plástica, mais invasivo. Sim, mais cirúrgico, né? Agora, cosmética e estética. Pois é, na verdade, assim, hoje o que a gente pode dizer? Na área da dermatologia, que é o profissional médico que trabalha, né, voltado para essa área, a gente chama de cosmiatria, né, na verdade. É o nome que a Sociedade Brasileira de Dermatologia deu para uma subespecialidade do dermato que trata a beleza. Então, a gente chama de cosmiatria. A estética é uma coisa assim, não é uma especialidade médica, né, reconhecida, mas existem N cursos que trabalham essa área estética, que pode ser feito de qualquer formação, inclusive às vezes nem universitária, né? Então tem vários cursos na área que fazem procedimentos estéticos e que não necessariamente até um profissional que tem uma formação seria o quê? Drenagem superior. linfática? Sim, aí tem os esteticistas, Isso. né? Eles não têm nenhum conselho que... Limpeza de pele, sim, essas coisas, né? Sim, mas são procedimentos mais simples, de baixa complexidade, né? Então são profissionais que eles têm um curso técnico de formação, não é um curso superior, vamos dizer assim. Tá. Né? E aí você fala assim, a pergunta e que preocupa um pouquinho a gente, porque o Conselho Regional de Medicina e nós médicos temos sempre discutido isso, né, sobre a atuação de procedimentos estéticos, né, seja por esteticistas, dentistas, com uso de botox Sim. e tudo mais. Você vê alguma preocupação, alguma orientação que você daria para esses especialistas ou para quem vai passar com eles? Não. A gente, como médico, a gente vê um pouco de preocupação porque, por mais que a gente trabalhe a maioria das vezes com procedimentos que são relativamente pouco invasivos, muitas vezes eles têm um grau, sim, de ser invasivo. Então, possíveis riscos existem, possíveis complicações existem. E essas complicações todas são de manejo do profissional médico. Então, isso me preocupa muito no sentido do paciente realizar um procedimento, né, com um profissional que não está com a formação médica, de não ter um atendimento, um socorro, vamos dizer assim, adequado numa urgência, numa complicação. Então, nossa maior preocupação realmente eu digo nem de executar, realmente de tratar possíveis complicações. Eu vejo, assim, pela área médica, até por ser cirurgião, e você também tem procedimentos invasivos, Sim. que a gente tem todo um cuidado com o material de asepsia, antisepsia, sim. Você tem todo um cuidado técnico de manuseio do paciente, tem toda uma preocupação, você sabe a quantidade de medicação, você estudou durante muito tempo quais são os sim. efeitos colaterais. Então, existe sempre dentro do que a gente chama de curva de Gauss, aqueles pacientes que respondem bem, na maioria deles, sim. Os que respondem muito pouco ou que respondem de uma maneira muito agressiva, seja de uma reação anafilática, sim. Seja de uma reação infecciosa ou algo mais grave ou até uma lesão nervosa ou alguma coisa atípica que possa acontecer. Então, eu acho que isso ainda tem muito pano para manga, eu acho que tem muita coisa para se discutir. Eu acho que o tempo é o melhor remédio que tem para a gente entender os resultados e o que está acontecendo e como é que vai ser a especialização, a formação dessas pessoas para que isso não aconteça. Aí, aproveitando esse gancho que é a pergunta que eu te fiz, então hoje você vê no Instagram, você vê no YouTube, em vários lugares, vários procedimentos dermatológicos sendo feitos e aí, obviamente, muitas pessoas acabam se orientando por ali. Como é que eu, de repente, se eu tiver que procurar uma pessoa para fazer um tratamento, um acompanhamento, como é que eu escolho essa pessoa com tanta coisa que tem hoje na mídia, né? Que preocupa, às vezes, até com uma superexposição e algo que é meio questionável? Sim. A orientação principal é você procurar um profissional, né, habilitado, capacitado, né? O que a gente orienta? Primeiro, né, olhar a formação desse profissional. Você vai ver lá o nome do profissional, vai ver o número de registro dele no conselho que ele atua. Que é o RQ. Então, primeiro CRM sendo um médico e o RQ é o registro da especialidade, né? É realmente uma pessoa que fez a prova, passou na prova de título da sociedade, é um profissional que tem uma formação de 3 a 5 anos, pelo menos integral, tá? Integral, porque realmente é full essa formação em dermatologia. Então, é um profissional que está super habilitado. Então, você consulta lá no CRM e no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Você pesquisa lá, você pode pesquisar pelo nome do médico, nome do profissional
e você der o pesquisar, vai aparecer lá, né, a formação dele, quais as especialidades que ele tem registro e que ele está habilitado para aquilo. E também sempre, se teve mais alguém que passou, como é que foi a opinião dessa pessoa? Isso é muito interessante também. E não se basear pelo custo, principalmente isso. Sim. É uma coisa preocupante porque a gente às vezes vê assim, que algumas pessoas vão fazer uma viagem, elas sabem o hotel que ela vai ficar, o transporte, quanto elas vão gastar, e quando ela vai fazer um procedimento cirúrgico ou estético, ou o que seja, ela fala assim, não, isso não... eu vou no mais barato, e a gente não consegue entender como é que isso ocorre, né? Por que as pessoas fazem esse tipo de coisa. Isso acontece contigo também? Acontece e também é outra questão, né? Eu digo que, primeiro, referência é sempre muito bom, indicação de alguém que passou, teve bom resultado, foi bem atendido por esse profissional. E é uma relação de confiança. E eu acho que você tem que se identificar com aquele profissional principalmente. Qual é a linha de tratamento que ele segue, né? É uma pessoa que tem uma linha mais natural, uma linha mais arrojada. O que tem a ver com você? Você tem que procurar um profissional que você se identifique também, né? E que tenha referências de preferência. Me preocupa muito isso, não ter uma referência aí para poder passar por esse profissional. Só preço, né? Preço Agora, me preocupa. Adriana, uma coisa para antes de você mostrar para a gente alguns procedimentos, alguns equipamentos novos que nós temos, se de repente eu chego para você, trago uma fotografia, eu quero ficar com a cara de tal artista, eu mostro a foto assim, você olha e fala assim, só nascendo de novo. Como é que funciona isso? Olha, como é que você chega e aborda? Fala, olha, isso aqui tá demais, porque a gente vê alguns abusos ultimamente até na mídia e bocas muito preenchidas, né? As pessoas muito plastificadas, né? É um negócio meio estranho, né? Você olha, parece que você está olhando para um boneco, né? Eu falo, descaracteriza a pessoa, né? Você nem reconhece. Eu acho que até a própria pessoa não deve se reconhecer mais, né? Uma coisa que, graças a Deus, eu brinco que os profissionais procuram, pessoas procuram profissionais que elas se identificam. Então, assim, eu não tenho muito esse tipo de perfil no consultório. Então, as pessoas que me procuram são as pessoas que estão buscando uma naturalidade, um rejuvenescimento bonito, né, uma prevenção. Eu não tenho muito essa pessoa que chega me pedindo para se transformar em ninguém, graças a Deus. Ninguém vem com foto. Eventualmente, algum paciente mostra, eu queria uma boca mais parecida com a da fulana. Primeiro, a gente tem que ver se anatomicamente isso é compatível, porque às vezes não tem nenhuma possibilidade, é totalmente diferente o formato, né? Eu sou muito comedida, então eu explico para o meu paciente o que eu acho que é melhor, eu realmente só faço aquilo que eu acredito que seja bom para ele. Então, por mais que ele me peça, se eu julgar que aquilo vai descaracterizar, vai desconfigurar, eu não... O menos é mais. Eu sou muito do menos é mais. Ótimo. Então é o bom senso sempre, que é o bom senso de um médico cuidando de um paciente, que às vezes, muitas vezes a gente não vê isso quando não é médico, né?